Esta ferramenta foi criada por Hélio Couto. Esta é uma ferramenta muito poderosa. Esta ferramenta nunca deve ser ouvida quando se está dirigindo um veículo ou operando uma máquina que exija total atenção. Deverá ser ouvida através de fones de ouvido, pois a direção dos ouvidos deve ser respeitada. Isto é, a história do ouvido esquerdo deve ser ouvida pelo esquerdo, da mesma forma com a história do ouvido direito. Você escutará várias histórias simultaneamente nos dois ouvidos. É indiferente se você prestar atenção nas histórias, tanto em um ouvido ou em outro. As histórias foram criadas para o inconsciente, sendo perda de tempo tentar entendê-las. Não há necessidade de prestar atenção ou sequer de estar acordado enquanto escuta esta ferramenta. Seu efeito é cumulativo, isto é, quanto mais se escutar, mais forte o efeito será. Seu subconsciente selecionará exatamente quais sugestões e histórias aproveitará e usará para o seu benefício, ignorando as demais. É indiferente se você estiver relaxado ou não, enquanto escuta as histórias. Evidentemente, o relaxamento tem por si só uma enorme importância. Você poderá fazer qualquer coisa enquanto escuta as histórias. As únicas exceções são dirigir um veículo e operar uma máquina de precisão. Isto permite que você continue com sua vida normal enquanto se programa ouvindo estas histórias. Deixe que seu subconsciente dirija o processo e decida que reações você terá enquanto ouve as poderosas histórias de transformação pessoal. Estas transformações são muito sutis e talvez você não perceba de início o que está acontecendo, mas quando você precisar dos novos comportamentos, novos sentimentos, novas sensações, novos pensamentos e novas atitudes, eles estarão lá com toda certeza. Isto vai acontecer de acordo com um ritmo definido pelo seu subconsciente e que é o melhor para você. Tenha confiança no processo, pois você vive num universo sustentador e amoroso. Flua junto com o processo e deixe as transformações acontecerem calma ou rapidamente, de acordo com a sua essência. Você vai aprender coisas muito importantes, um conhecimento muito sutil que só os campeões têm. Esta ferramenta fará uma diferença fundamental na sua vida. Seu subconsciente vai escolher quais sugestões e quais histórias vai usar para o seu benefício. Este novo conhecimento passará a ser automático e espontâneo, o que lhe dá grande segurança e poder. Você sentirá uma alegria enorme quando perceber claramente o poder que estas ferramentas podem lhe trazer em todas as áreas da sua vida. Hélio Couto. Com certeza será uma surpresa para você saber que tal poder estava adormecido dentro de você sem utilização. Na sua mente reside um poder infinito. Utilize esta capacidade de forma benevolente para si e para todos os demais. O conhecimento adquirido com esta ferramenta será utilizado apenas para fins positivos e benevolentes. Enquanto escuta estas histórias, deixe a sua criança interior emergir do fundo do seu subconsciente. Deixe seu consciente vagar enquanto as histórias começam. Uma senhora gostava de passear pela cidade, principalmente nas tardes de verão. Ela gostava de andar pelas ruas e gozar da liberdade das ruas e das praças. Sentia-se muito bem com grandes espaços abertos. Gostava muito de andar à beira-mar, observando o infinito oceano. Às vezes, ela andava sem rumo, apenas pelo prazer de andar. Enquanto caminhava, ela pensava na sua vida e analisava todos os acontecimentos da sua vida. A senhora queria entender a sua vida, seu objetivo e o sentido da sua vida. Procurava entender e separar o que era realmente importante do que não era. Este pensamento era permanente nela, pois ela sabia que era muito importante resolver isto. Vinha tentando há muito tempo fazer isso, mas tinha percebido que isto não era fácil. Sua mente continha muitas imagens e pensamentos. A senhora gostava de pensar com imagens e visualizar tudo o que queria. A senhora sabia que era preciso ter cuidado com os pensamentos e desejos, pois eles se realizam. A senhora tinha muita curiosidade sobre o futuro e sempre que podia lia cartas ou pedia que lessem para ela.
Naquele dia, resolveu consultar uma vidente que usava o baralho cigano como instrumento. Entrando no consultório da vidente, esta lhe disse: "Você está com sorte. Hoje minha colega veio me visitar e nós duas vamos ler as cartas para você. Em princípio, podemos lhe dizer que o futuro lhe pertence. Basta fechar os olhos e ver o futuro à sua frente. Enquanto isso, vamos escutar algumas histórias de aprendizagens para o seu subconsciente." Na minha infância, durante as tardes e noites, meu avô ficava contando histórias que eu adorava ouvir. Eram histórias mágicas de um tempo muito antigo. De qualquer maneira, era uma viagem dizia que no reino da magia nós poderíamos ver e ouvir coisas maravilhosas, montanhas, surpreendentes e as nuvens das nuvens. Existiam árvores, podemos imaginar o que quisermos pelo caminho e construirmos a realidade. Me atraíram de uma maneira nossa realidade especial. Eu sempre gostava de me lembrar das visitas que fiz a Campos do Jordão. De lá podia avistar o Vale do Paraíba. Sem nuvens encobrindo o vale, às vezes parcialmente, às vezes havia várias mangueiras e goiabeiras. Eu gostava de pensar que era o Vale das Nuvens. Lá de cima da montanha, eu podia avistar não só este, mas vários vales em torno da cordilheira. Elas me lembravam crianças no Vale das Nuvens que eu via nos filmes. Aliás, em Campos do Jordão existe um horto florestal belíssimo, com árvores maravilhosas, principalmente cedros do Líbano, grandes e com profundas raízes, enquanto contava histórias e ensinamentos. Suas raízes se entrelaçam com as de outras árvores de forma harmoniosa e cooperativa, até uma cidade vizinha. Nos tempos antigos, existia um general que estava prestes a liderar suas tropas na luta contra um exército 10 vezes maior que tinha aprendido muita coisa no caminho. Queria passar para um pequeno altar na beira da estrada para rezar. Depois de rezar, o general disse para os soldados: "Minha sabedoria para você, usarei esta moeda para prever o nosso destino. Se der cara, ensinar também a falar em público. Se der coroa, porque isto é muito importante para o sucesso na vida." Em seguida, jogou a moeda ao ar e ela caiu com cara para a sua imaginação. Os soldados exultaram de alegria e entusiasmo. A batalha começou e, como havia sido previsto, o exército menor, mas a maioria das pessoas não sabe. Então o soldado disse para o general o poder que tem: "Ninguém pode mudar um destino determinado pelos deuses." Para criar o general respondeu: "Não ser." Então o general tirou a moeda do bolso e ambos os lados eram pela floresta, calmamente aproveitando um pouco longe da cidade, e o sol que nos habitantes da cidade podem passar sem perceberem a vida toda sem ir lá. Porém, cada um de nós é um ser único. Todas as pessoas que vão ao vale possuem dons diferentes, também únicos, profundamente diferentes. Você utilizá-los da melhor maneira para você. Devem passar mais tempo com a família. A floresta transmitia montanhas, vales, serenidade profunda para aqueles que se certa magia no vale, sempre que toca as pessoas no mais profundo de seus relacionamentos, e abraçava. Na primeira vez que eu vi meus braços, tive uma profunda devoção na árvore, que não conseguia explicar. Imóvel, e entrando quando eu era criança, sempre queria ir lá, um só ser com a árvore. Montanha. Eu conseguia sentir árvore, o que a árvore sentia. Achava que meus pais deveriam ter me levado lá quando eu era ainda um bebê. Sentia desta maneira árvore, o impacto recebido pela visão do vale seria bem maior. A transformação da luz solar, quanto mais limpa estiver a mente, maior o impacto do que vemos e ouvimos. A paz e a benevolência da Vale das Nuvens, que existe sempre no momento presente. Nós sentíamos um ambiente místico na floresta, e nem se preocupa. Era como se a floresta fosse um grande ser e conversasse seus dons. Depende inteiramente de você. Observe bem uma comunicação mística com a floresta que você ouve e com toda a vida animal, para vegetal e rochosa. Minha voz irá com você por toda a sua vida. Vivo, observe em constante crescimento e evolução. Sentíamos-nos tranquilos e em paz. Profundamente. Eu sentia que entre mim e meu avô existia uma ligação eterna que nos unia há muito, muito tempo. Fazer isso, brincar com os deixava-me com muita energia. As crianças devem ver as montanhas, vales e com a árvore. Eu sabia que mesmo os bebês são influenciados pelo que veem e ouvem. O rio que cruzava a floresta, quanto mais vemos determinadas coisas, mais impacto recebemos. Existiam muitas lontras. Nós subíamos até o topo da floresta, e de lá avistávamos o nosso vale, e suas montanhas e as nuvens que cobriam às vezes o vale. Por um longo tempo. Era uma paisagem deslumbrante. Deixava calmo. De vez em quando nós dormíamos na floresta, em uma casa de campo. Suas ideias, aprender o mais rápido prestavam atenção.
Esta casa tinha uma lareira, o abandonou. Nós gostosamente abastecíamos de lenha e acendíamos o fogo por uma janela. Para nós era uma grande alegria ficarmos observando o fogo durante longo tempo. Conversávamos animadamente durante horas sobre as nossas vidas e experiências. Um ambiente místico na floresta. Era como se a floresta fosse Meu avô me ensinava a visualizar o que queria que acontecesse. Tranquilidade e paz. Todos os bloqueios emocionais fechava os olhos, retidos desde há muito tempo. Eu sabia de alguma forma mística que visitar o Vale das Nuvens era uma das maneiras mais eficientes de fazer isto. Sentíamos-nos parte de um grande colocou-se na frente dos alunos com toda a confiança e evolução. A simples visão do vale ativaria forças poderosas dentro de mim eu e meu trariam à tona aqueles bloqueios que eu deveria trabalhar e solucionar e curar. Muito tempo. Assim que meus filhos cresceram com os animais, eu resolvi levá-los ao Vale das Nuvens para que recebessem os mesmos benefícios que eu tinha recebido. Nós subíamos até o topo da floresta maravilhosa. E de lá avistávamos o nosso vale, meus filhos crescessem no Vale das Nuvens, e as nuvens que cobriam às vezes o vale. Meus filhos, uma paisagem das crianças, têm pouca autonomia. Nós dormíamos na floresta o tempo todo, em uma casa de campo. Meu desejo era que os meus filhos entendessem e respirava profundamente o ar puro da montanha e apreciassem o fato de que nossa família estava toda junta e unida. Robusto Carvalho. Há muito tempo atrás, irá com você, houve um lutador chamado Perfeita, que não só era esta casa tinha uma lareira, como também nós gostosamente abastecíamos de lenha, nos treinos acendíamos o fogo calmamente, vencendo até mesmo para nós era uma grande alegria ficarmos durante as lutas, era vencido pelo adversário mais fraco. Conversávamos animadamente, sem saber o que fazer, horas sobre ele as foi para as montanhas procurar um mestre, perto da casa de campo. O mestre lhe disse, tinha uma colmeia, onde criava abelhas. Seu nome significa o maior de mel, certo? Meu avô gostava muito de abelhas, que é uma torrente irresistível derrubando tudo à sua frente, da colmeia, em vez de um lutador de realização com pânico de arena. Faça isso e logo será o melhor lutador do país. Ou conquistar alguma coisa, feche os olhos, Máximo aceitou incondicionalmente o conselho do mestre. Consigo imaginar claramente então foi para sua casa meditar. Imaginou ser uma torrente irresistível de emoções. No início foi difícil, concentrar-se, mas depois de algum tempo, uma onda enorme de energia coisa que começou a formar-se à volta de Máximo, era o esporte e aumentando sempre, começando a carregar e destruir tudo à sua volta. Passava um bom tempo hora, o mestre veio tirá-lo da sua meditação e lhe dizia que isto tinha uma grande influência sobre ele. Você conseguiu. Vovô tinha agora na nada o uma coleção de arcos. Você pode ser além como uma torrente de força, vovô destruindo tudo em seu caminho. Sala. Espadas de vários tamanhos e formatos. Respondeu Máximo. Vovô gostava muito disto, durante as lutas, Máximo imaginava que era uma onda de energia e tornou-se o maior lutador do país em casa. Invencível. Eu percebi algumas delas. A união das pessoas é muito importante. Granada, eu me lembrava do provérbio que azurita, a união faz a força. Isto fazia muito sentido para mim no Vale das Nuvens. Vovô também tinha muita certeza de que para os meus filhos e para todas as crianças, passar muito tempo com a família é a atividade mais importante. Vale da boa disposição. Perguntou ao mestre. Este tempo não deveríamos ser desprezado de forma alguma. Verão e no inverno. Tem no futuro enormes repercussões. Por que não vai para um lugar positivas onde não há verão e inverno? Os filhos deveriam ir mais tarde à escola, onde há um lugar que não é na infância com os pais. Isto é o que vai acontecer no futuro. Fique frio. Quando estiver quente, biblioteca. Fique quente. Levar os filhos para ver as montanhas, vales e nuvens. E depois fechar os olhos, meus filhos a aprenderem com o inconsciente a imagem da mangueira na minha consciente. À medida que eu fazia isso, as crianças tinham bastante autonomia, cada vez resolvemos levá-los novamente ao Vale das Nuvens, pois seu aprendizado seria reforçado. Eu vejo o Carvalho crescer para as crianças. Tempo, é muito importante para as crianças que elas vejam as grandes árvores e como elas se relacionam entre si. As crianças ficaram muito excitadas de prazer com a ideia de reverem o Vale das Nuvens para mim no futuro, mesmo que se lembrassem vagamente da sua primeira visita. Talentos, elas queriam ir logo para o Vale dentro de nós. Reino da magia. Que exercitássemos conversar com muitas pessoas para que eles estivessem as crianças gostavam profundamente do vale, ferramentas e poderem ouvirem falar muito especiais para nós. Agora que você já domina os exercícios com a natureza,
Imagino as raízes crescendo, as plantas. E entrando em contato Chegou a hora com outras de desenvolver raízes suas habilidades em perfeita internas harmonia e todo o seu potencial. Existe uma grande sabedoria interna que pertence a você desde o seu nascimento. Isto é um grande poder, mas você precisa desenvolvê-lo. Que tudo que eu precisava sempre já estava que você é um dentro de grande mim, co-criador. mas que eu precisava Não existe desenvolver limite os para o meus seu talentos. poder. Hélio Couto. Somente o que você Observe acredita bem que a é árvore. limite. O Desenvolva-se carvalho se até o dobra à máximo da tempestade sua capacidade. e volta ao normal depois que ela acaba. Começamos sem a nunca se fazer partir. os preparativos e a Houve um relacionar que mesmo tudo o eu que sendo precisaríamos pequeno, na ele havia nossa notado viagem. em mim a vontade de É aprender o importante conhecimento planejar secreto tudo com e antecedência utilizar todo o para meu não potencial. esquecermos nada. Nesta época, Fomos eu fiz a colocando mim mesmo todos os uma apetrechos promessa e de coisas que desenvolver ao usaríamos máximo, na viagem usando na todo nossa o meu sala. potencial. Em pouco tempo, tínhamos Veja a arrumado árvore tudo, com a principalmente sua os alimentos que precisaríamos. Percebi que a minha vida Verifiquei se não exterior faltava era o nada reflexo para que da minha nossa vida viagem interior. fosse um sucesso. O que eu imaginava acontecia na Vale minha mágico. vida. Isto mudou É toda a minha importante forma ir de para ver um lugar e agir. especial, pensar sobre Com o as passar grandes do tempo, questões da vida. Conseguia ver tão Eu nitidamente conseguia que já pensar não de sabia maneira quando era produtiva real e criativa. e quando era imaginação. Eu manifestava na Às minha vezes, vida eu pegava uma exatamente laranja, o que pensava ficava e sentia. observando-a durante 5 minutos e depois Eu era fechava os perito olhos em planejamento. e procurava vê-la Quando com vamos os olhos da empreender mente. alguma coisa, Quando eu devemos conseguia calcular vê-la muito bem o que perfeitamente, vamos fazer, eu abria os para olhos não e pararmos no novamente meio do ficava caminho. olhando a laranja para Quando chegou decorar o os fim seus de semana, detalhes e saímos bem novamente cedo fechar para os o olhos. nosso passeio. Subimos de trem até Campos Imagine do a Jordão árvore e de lá nitidamente. fomos andando pelos bosques Eu que cercam pensava a nas cidade pessoas que até amava. termos uma visão do vale. Cheguei então Fomos subindo a dominar por trilhas completamente íngremes esse que de exercício vez de em quando se visualização. tornavam planas e retas. A partir daí, sempre que eu Tocar queria as alguma nuvens, coisa, ir provocar ao vale. mudanças positivas, Todas as melhorar pessoas que qualquer têm contato coisa, com as mudar nuvens de e o vale comportamento, tornam-se eu visualizava agradáveis. os resultados Meus filhos pretendidos. queriam saber por quê. Eu respondi Meu avô que gostava era um de me efeito contar mágico, esta história. e eles ficaram De dentro satisfeitos de com uma a grande resposta. nuvem luminosa, surgiu a poderosa De Géia, qualquer forma, era chamando um as passeio ninfas muito e agradável, e nós Eu as achávamos que convoco era uma para grande cuidarem aventura desta e divina experiência. criança Para e nós, façam com tudo que era cresça motivo em de meio à aprendizado paz, e ao amor experiência. e à alegria. Enquanto caminhávamos, Entregando, então, fomos a criança encontrando para as várias ninfas. pessoas que Esta já tinham criança chegado ao era topo Zeus. e conversamos Não com lhe todas durou elas. muito, e Zeus Nós começou a gostávamos chorar. de conversar com as As pessoas, ninfas ficaram em não dúvida importando a sobre o idade, que fazer, o sexo, até a que uma cor delas ou disse, a condição social. Acho que está com Com fome. todas elas nós aprendíamos outras alguma disseram, coisa. E Como nos vamos sentíamos alimentá-lo? muito bem fazendo De que isso. se alimentam os deuses? Sempre era uma experiência a mais. Uma vez e eu vi todos uma lucravam cabra com alimentar seus filhos com seu leite. Nevoeiro mágico. Pode ser o alimento do menino. As pessoas diziam que tinham vivido Isto é uma bobagem. importante A cabra experiência pertence ao mundo e físico. todas tinham E o um menino relacionamento ao mundo muito etérico. afetuoso para Como com o poderia Vale das alimentá-los? Nuvens. Nós também Então uma sentíamos delas a teve mesma uma coisa. intuição E, e disse que portanto, era sabia a fácil solução. entender como os Mandou outros se trazer a sentiam. cabra, O ordenhou-a, Vale das fez Nuvens fogo era e como se ferveu o fosse leite. uma pessoa da nossa Captou o família. vapor do leite fervido Enquanto numa subia, folha e eu me levou à lembrava boca do do meu tempo menino de criança e como gostava Desta de ir ao forma, Vale das a cabra Nuvens. alimentou o menino Sempre e as era bom abelhas recordar forneceram os mel momentos para a sua felizes alimentação. da nossa infância. Assim, Zeus cresceu Montanhas, forte e saudável. vales, Com o passar árvores, do tempo, nuvens. Zeus percebeu que a cabra vale nos envelhecia transmitia e percebeu que bons o corpo da sentimentos. cabra era muito Fui à denso biblioteca e para diferente tentar do dele. entender isso. Olhou para o seu próprio corpo Agora e eu viu que podia era dar o leve real e pouco valor denso. às Zeus experiências que falou havia consigo tido na mesmo. minha infância. Deve ser Todos ótimo aqueles viver num ensinamentos corpo eram físico. muito importantes Eu para a seria minha vida etérico atual. e matéria ao Agora mesmo que eu tempo. era adulto, Estaria sabia no que céu e na momentos de terra. relaxamento e Aproveitaria meditação as belezas são da muito terra importantes. e a sabedoria dos Sempre que deuses. podia, fazia Como uma conseguir avaliação isso? da minha vida desde a infância, revendo A união todas das as pessoas experiências é que muito havia importante. tido, Eu me liberando as lembrava emoções de um provérbio negativas que diz, e guardando "A as união memórias faz a boas força." e positivas. Isto fazia de muito todos os meus sentido para momentos. mim no Vale das Nuvens. Isto é essencial. Eu tinha certeza de que para os meus O sol filhos e para reflete-se todas nas as nuvens. crianças, passar muito Sempre tempo que com a voltava ao família Vale das é a Nuvens, atividade mais seja importante. fisicamente ou mentalmente, eu Vale conseguia da boa ver tudo com disposição. mais calma e clareza. Este tempo Fui não aprendendo pode ser que quando me desprezado sentia de no meio forma das alguma, nuvens, e tendo isso me fazia futuro sentir uma enormes enorme serenidade e relaxamento. positivas ou Fui negativas. aprendendo a imaginar que estava filhos flutuando deveriam ir mais no tarde meio da das escola nuvens no céu e ficarem sem mais ter velhos na nenhum infância ponto de apoio com os para o pais. meu corpo. Isto é o me que dava vai um acontecer enorme no poder futuro. de relaxamento e clareza mental. Biblioteca. Quando as Vontade de crianças brincar. tinham já bastante autonomia, Lá eu aprendi a resolvemos respeitar levá-los todas novamente as ao formas Vale das das nuvens, Nuvens. animais O seu e vegetais. aprendizado seria reforçado. A vida é maravilhosa. Seria uma ótima experiência Vendo o para as vale eu crianças. ficava cheio de energia. É muito Era um importante efeito para as mágico. crianças
que elas vejam as grandes árvores, eu vi as nuvens como elas se relacionam entre si. Eu senti o corpo visualindo e a mente desperta da nossa floresta. Era uma sensação extremamente agradável. Aquela sensação Nessa hora eu podia refletir calmamente sobre a minha vida e o que devia fazer de mais, a árvore, e o que devia fazer de menos. Dia, com o sol bem muito importante. Eu percebi que imaginando profunda entre o nosso íntimo melhor o nosso mundo exterior. De vez em quando, eu sentava aos pés Enquanto as pessoas falavam, eu pensava em tudo isso. Bastava ver quando voltei a mim para que todas as sensações corporais continuamos a subir. Era um passeio maravilhoso. Com o tempo, fui aprimorando o meu desensolarado e conseguia fazer o exercício que se alternava agradavelmente, visualizando claramente as árvores crescem juntas. Meu avô me ensinava também. Eu gostava de levar o meu filho para brincar. Toda a natureza, ele brincava bastante das plantas, especialmente os das raízes, provocavam uma sensação de muito prazer em todos nós. E penetravam. Sentia que isso me dava uma capacidade nova de pensar criativamente, uma grande segurança, que aumentava muito a minha produtividade. Falava com toda a segurança, muito útil fazer todos aquilo. O escutavam no caminho. Pegávamos pedras com formatos interessantes, bonitas e que davam muito prazer em tocar mais profundo. O meu verdadeiro passar a noite na nuvem. Quando eu projetava a minha contato consciência com o para fora do meu fazia corpo, com que os meus sentidos ficassem muito mais sensíveis. Eu sentia, ficava no meu corpo e tocava o meu tudo eu com real. muito mais clareza. Este conhecimento, com isso, eu senti o relacionamento entre o meu mundo interior eu imaginava e o mundo mentalmente que eu vivia. O que acontecia com as raízes Nós crescendo, trocávamos as nossas pedras com as outras e pensávamos sobre o que será que as pedras de forma pensam. harmoniosa e eu boa percebia para que todas as pessoas estavam muito mais sensíveis imaginava e agradáveis umas com as outras, elas agiam de uma forma das nuvens para com todas as outras raízes. Aquilo era um mistério para mim, e se sentiam os meus muito bem filhos na tinham presença tido de mesmo outras pensamento raízes. e queriam saber por que as pessoas estavam diferentes. Era Na sempre cidade, de uma maneira as pessoas cordial. agiam de outra forma. As raízes se sentiam As crianças muito bem percebiam com melhor as do que outras. nós. Somente Continuava poucos visualizando cientistas como meu sabiam avô o mandava, porquê do Vale e das via Nuvens todas as raízes provocar essa crescendo, reação. sem que se enrolassem Eu sabia umas nas que o outras. Vale das Nuvens Cada uma provocava uma seguia seu boa caminho, disposição de e ânimo todas nas ficavam pessoas bem com e que isso. elas ficavam muito mais sociáveis e Imagine as atenciosas. raízes da árvore crescendo. Quanto mais tempo Imagine ficamos no que Vale faz das o que Nuvens, gosta. mais efeito Imagine-se teremos. como criança e Disto sinta o eu prazer tinha que certeza. tinha. O melhor Agora seria imagine-se vários mais dias velho, no Vale das Nuvens. também fazendo o Quanto que mais gosta. tempo, melhor. Agora imagine As pessoas não que se o seu eu preocupavam real assumiu em o controle entender o que acontecia comanda no sua Vale vida das Nuvens e o seu futuro. E os meus filhos, por Passava, enquanto, então, a se testar satisfizeram se as com a minhas minha explicação. visualizações estavam O funcionando importante bem. são as emoções que o Imaginava Vale uma nos tempestade propicia. açoitava Mas as se vocês grandes quiserem árvores mais e que informações, elas se curvavam basta ante a ir força à do biblioteca vento, do Reino mas nunca Mágico se partiam. e falar com o feiticeiro. As árvores estavam dia vocês solidamente poderão fazer plantadas isso. na terra. Tenham E confiança. sabiam agir de acordo Em com as seguida, falei circunstâncias. para eles continuarem Era a andando, flexibilidade pois tínhamos necessária coisas muito para belas vencer para ver. todos os obstáculos. Quando Pratiquei voltamos do estes Vale, exercícios contamos durante uns aos muito outros tempo. as E à nossas medida que o experiências tempo passava, e ficamos eu muito percebia que felizes a minha com vida isso. prática e as minhas À medida imaginações que caminhávamos, ou visualizações íamos observando passavam a ter maravilhosas ligação. formas de vida vegetal e animal. Imagine a árvore Tive a intuição plantada de que profundamente deveríamos no explorar solo. melhor Confie todas no estas seu maravilhas no inconsciente. nosso mundo, e Ele saberá principalmente trazer do a Vale das você Nuvens. as experiências Como já estava que ficando procura. tarde, E o significado resolvemos parar a destas nossa novas aventura daquele aprendizagens. dia e dormir numa cabana ali perto. Existia uma certa Dormimos relação maravilhosamente entre a bem minha vida e e acordamos meus com toda a pensamentos. disposição de viver. Após fazermos Quando vamos um excelente empreender café da alguma manhã, coisa, partimos devemos para a calcular nossa aventura muito bem daquele o que dia. vamos fazer. No meio para da não manhã pararmos chegamos no ao meio topo do da caminho. montanha e de lá Quando podemos chegou ter o uma fim de visão semana, deslumbrante do saímos Vale bem das cedo Nuvens. para o nosso passeio. O simples fato de Subimos de contemplarmos trem o até vale Campos do nos Jordão, enchia de e de energia lá e fomos força. andando pelos Parecia bosques. que havia algo Isso era uma mágico na cidade, visão do até Vale das termos uma Nuvens. visão do vale. Eu tentava explicar para os meus filhos Eu era os ainda detalhes criança, daquela visão mas já maravilhosa, percebia que esses mas as emoções que sentíamos seriam muito eram só importantes nossas do meu futuro, e não conseguíamos pois me explicar davam a um enorme intensidade poder dos nossos sobre sentimentos. tudo que me rodeava. Nós admirávamos Quando eu já profundamente havia o dominado Criador uma de lição, tudo aquilo. meu avô me Nós nos levava sentíamos novamente à profundamente floresta unidos e nos ao Vale sentávamos das Nuvens, novamente aos como pés se da fôssemos grande árvore uma coisa para só. a nova lição. Era inexplicável, Um dia meu mas avô era disse, verdade. Somente Agora as que pessoas você que já vão ao dominou Vale os das exercícios Nuvens com a podem natureza, entender o isso. tempo, os Um dia animais, vocês as entenderão. plantas. Chegou Todas a as hora vezes de que fui ao desenvolver Vale das suas Nuvens, habilidades eu senti a internas mesma e coisa. todo o seu potencial. Nunca diminuiu. Ao Existe contrário, uma grande sempre sabedoria aumentou. interna que O que pertence eu a havia você percebido desde o seu é que nascimento. quando estamos na presença Isso de nossa é um família, grande poder, esse sentimento mas é você mais precisa forte. desenvolver. Mas eu também senti a Lembre-se, unicidade sempre com que todas você as é um outras grande pessoas, co-criador. animais e a Não natureza. existe limite para o seu poder.
Somente que você acredita. O jovem foi visitar o feiticeiro que vivia na floresta, o máximo da sua capacidade de solução para um problema importante. Aprendi, logo então, que encontrou o feiticeiro, o jovem profundo, chegando quase da sua ajuda para resolver um problema que impede meu desenvolvimento pessoal. Imagine as raízes. Pelo visto, você acha que eu devo ajudá-lo em relação às outras raízes. Desde criança, na escola primária, eu estava medo das pessoas e vergonha em estar em público. Em festas, reuniões, falar em público, expor-me aos olhares críticos das pessoas, apresentar-me a outras pessoas desconhecidas, falar com pessoas do sexo oposto, mesmo em reuniões de família, eu tremo de medo de ser alvo das atenções da minha vida. Na primeira vez fizeram brincadeiras comigo, e os colegas riram da minha forma de ser. A partir daí, toda vez que mais consegui afirmar a minha personalidade e me apresentar em público, fechava os olhos, sinto-me completamente incapaz e com uma autoapreciação baixíssima, achando que sou mesmo assim e que não mereço viver e ser que eu era adulto. Apesar disso tudo, momentos de relaxamento superar estes problemas são para crescer e prosperar. E sempre que podia, fazia uma avaliação da minha vida desde a infância, revendo todas as experiências que havia triste e lamentável, liberando as emoções negativas, mais guardando as memórias boas. É que você é um imbecil. Todos os meus momentos. Você diz que não pode se expor. Eu deveria me ver apresentar-se representando um papel dar reuniões que também deveria alternar estas visões com a imaginação de que você sabe que tem um cérebro realmente poderoso, no corpo subconsciente, inacreditavelmente poderoso, teria as duas técnicas, todo o conhecimento de que você precisa e é capaz de acessar esse conhecimento na hora certa, com as pessoas certas e da forma certa para os seus sucessos, em que era você sabe que tem conhecimento consciente e inconsciente, se dobra que tem uma voz perfeita, um corpo perfeito, uma mente perfeita e poderosa, em que eu era uma criança. Sua mente pode facilmente comandar pessoas nos filmes, fazer reuniões, era muito realizar vendas, falar muito prazer, organizar festas familiares ou de qualquer tipo. Depois meu avô não importando o número de pessoas presentes, nem se prestam atenção em você ou não, nem se criticam ou não. Também sua personalidade é totalmente poderosa sendo adulto para superar qualquer dificuldade. Domine seu futuro. Seu ser interior, então, é todo poderoso. Além da minha idade, na época, você pode tirar um prazer vicioso de todas estas atividades e depois dominei um prazer vicioso de falar em público para me ajudar cada vez maior. Ações. Meu avô explicou que os olhos do jovem mudaram instantaneamente e brilharam intensamente. Para facilitar as suas visualizações, a mudança na personalidade do jovem foi enorme. Na mesma hora, imagine que o controle do filme preciso voltar para casa e posso voltar a vê-lo daqui a um mês. Hélio Couto. Com certeza. Assista ao filme. Um mês mais tarde, o jovem voltou e disse: o filme passa a rodar por feiticeiro. Você tinha toda a razão. Si mesmo, fui falar sem saber o enredo da história. Fiz uma apresentação maravilhosa. Claro que você já não tem a plateia completamente. Mas todos ficaram encantados com o meu discurso. Com o passar do tempo, uma reunião na empresa de maneira perfeita melhor, e fui elogiado pelo meu chefe. Mas nos festas em casa que foram maravilhosas, em oratório, fui elogiado como anfitrião. Fui a festas movimentadíssimas e me senti perfeitamente em casa e à vontade com todo tipo de pessoas, conversando e interagindo com elas. Aproximei-me de pessoas do sexo oposto e tive total desinibição e autocontrole, tendo um sucesso enorme nos relacionamentos. Em todas estas ocasiões, tive um prazer vicioso incrível, e a cada vez o prazer aumenta mais, de forma que agora procuro as oportunidades de falar e entender tudo o que havia vivido. Enquanto passávamos o dia lá no todos os ensinamentos, meus filhos começaram a compreender a magia do Vale das Nuvens. Passei a cair da tarde, as nuvens começaram a descer e ficaram abaixo de nós, encobrindo o vale. Cada dia nós ficamos pairando acima desta relação. Isso deixava as crianças bastante excitadas, com uma paisagem aos ensinamentos do meu avô. Elas estavam acostumadas a ver as nuvens acima de suas cabeças na minha vida. Mas no Vale das Nuvens, elas estavam abaixo dos pés das crianças. Tão perto que elas quase podiam tocar nas nuvens. Que vivia na floresta, ainda mais porque durante o dia o sol em todo o seu resplendor logo brilhava acima das nuvens. O jovem disse: era um espetáculo maravilhoso. Preciso da sua ajuda para resolver um problema. Meus filhos queriam descer o mais depressa possível para o vale, mas os outros tinham muita fome. Você acha que eu devo ajudar? Então paramos para comer. Deixamos então na escola primária que tenho medo das pessoas à nossa frente, porque estavam mais interessados em brincar do que em comer. Quando chegasse a hora, eles pararam para comer. Das pessoas, as crianças ficaram muito contentes com esse arranjo e saíram correndo para brincar. Enquanto nós fomos almoçar de família, aquelas comidas gostosas que serão alvo das atenções. Na primeira vez fizeram brincadeiras com todos os nossos colegas riram da minha forma de ser, e a partir daí nunca mais conseguia afirmar a minha personalidade com muito mais interesse,
mais prazer e mais sensibilidade, incapaz e com uma autoapreciação baixíssima. Eu sabia achando que com o tempo conseguiria entender que não mereço viver e ser feliz, e integrá-los na minha vida. Preciso superar estes problemas para crescer e prosperar. E todos os ensinamentos e significados que ele me transmitira. Passei a entender melhor qual a relação entre a minha vida mental e a vida diária. A parte mais cada dia eu conseguia entender mais esta relação. Você é um imbecil. Quanto mais eu crescia, mais eu dava valor aos ensinamentos do meu avô e percebia que aqueles comandaram reuniões muito importantes na minha vida. Isto é imbecil. Era maravilhoso. Você sabe que tem um cérebro incrivelmente poderoso. Perceber, as outras pessoas também estavam tendo as mesmas experiências. E contém as pessoas procuravam ficar a sós no meio do nevoeiro para saborear aquela sensação na hora certa, intensamente com as pessoas certas e da forma certa para o seu sentir uma relação de unicidade. Você sabe que tem conhecimento consciente e o universo à nossa volta. Que tem uma voz perfeita, eu sentia, perfeito, eu e o mundo, uma mente perfeita e poderosa. Sua mente pode facilmente comandar pessoas, fazer de outra forma, realizar o que pensávamos, falar em público, que eram minutos, organizar festas familiares ou de qualquer Chegamos tipo, então à conclusão, não importando o número de pessoas presentes, os nossos nem se presta atenção em você, que poderíamos voltar nem cada um para sua nuvem e sua passar uma boa noite de sono. Totalmente poderosa para superar qualquer dificuldade. Experiências, seu ser interior, então, felizes da todo poderoso. E além disso, você pode tirar um prazer vicioso durante as tardes. Todas estas atividades ficava contando histórias que eu adorava ouvir. De falar em público, eram histórias cada vez maior. Um tempo muito antigo. Os olhos do jovem dizia que no reino da magia nós poderíamos ver coisas maravilhosas e surpreendentes. A mudança na personalidade do jovem nós podemos imaginar na mesma hora e construirmos a realidade. Preciso voltar para a realidade. Posso voltar a vê-lo daqui a um mês. De me lembrar das visitas que fiz a Campos do Jordão. Um mês mais tarde, de lá o jovem voltou e do Paraíba. Com nuvens encobrindo o vale, você tinha toda a razão. Parcialmente, fui falar em público, às vezes totalmente. E fiz uma apresentação maravilhosa. Eu gostava de pensar dominei que era o vale a plateia completamente. Lá de cima da montanha, encantados eu podia avistar não só este, comandei uma reunião na empresa de maneira perfeita e fui elogiado pelo meu chefe. Campos do Jordão. Fiz festas em casa que foram maravilhosas e fui elogiado como maravilhosas. Fui a festas movimentadíssimas e me senti perfeitamente em casa e à vontade com todo tipo de pessoas, conversando e interagindo com elas. Aproximei-me de pessoas do sexo oposto e tive total desinibição e autocontrole, tendo um sucesso enorme nos relacionamentos. Em todas estas ocasiões, tive um prazer vicioso, incrível, e a cada vez o prazer aumenta mais, de forma que agora procuro as oportunidades de falar em público. Profundamente sentei nos joelhos do meu avô. Montanhas, vou lhe passar minha sabedoria. Existe uma certa magia no vale que toca as pessoas no mais profundo de seus relacionamentos. Na primeira vez que o vi, tive uma profunda emoção que não conseguia explicar. Quando eu era criança, cada um de nós sempre queria ir único no universo. Achava que meus pais deveriam ter me levado lá quando eu era ainda bebê, utilizá-los desta maneira para recebido pela visão do vale seria utilizar bem seus dons. Quanto mais limpa estiver a mente, maior o impacto. Observe bem o carvalho. O que você ouve será benéfico para toda a sua vida. Todos os bloqueios emocionais irá com você retidos desde toda a sua vida. Eu sabia de alguma forma que visitar o Vale das Nuvens era uma das maneiras mais eficientes de fazer isso. Respire profundamente o ar. A simples visão do vale ativaria forças poderosas tenha prazer da existência e trariam à tona aqueles bloqueios que eu deveria trabalhar, tranquilidade e curar. Eu fechava os olhos, cresceram um pouco, eu resolvi levá-los ao Vale das Nuvens, brincar com os animais, para que recebesse os mesmos benefícios que eu tinha recebido. Observar que meus filhos crescessem no Vale das Nuvens, como eu havia crescido. Mandava que eu olhasse uma mangueira atentamente, tem pouca autonomia, fechasse os olhos, precisam de cuidados e reproduzir a imagem da mangueira na minha mente. Que os meus filhos entendessem que eu fazia isso, que se passava a imagem no Vale das Nuvens, cada vez mais apreciassem o fato que nossa família estava toda junta e unida. Utilize seus talentos das pessoas, eu vejo o carvalho crescer através do tempo, de um provérbio e suas raízes aprofundando-se a união faz a força, mais com toda a segurança. Isto fazia muito sentido para mim no Vale solidamente plantado na vida. Eu tinha certeza de que para os meus filhos, com a mente, para todas as crianças, todas as sensações, passar muito tempo com a família é a atividade mais importante.
Este tempo não pode ser desprezado de forma alguma. Conseguia fazer o exercício enormes repercussões positivas ou negativamente o que queria. Os filhos deveriam ir mais tarde à escola, visualizar o crescimento mais tempo na infância, toda a natureza dos animais, das plantas, acontecer especialmente das raízes das grandes árvores. Tinham já bastante como elas cresciam e resolvemos levá-los novamente ao Vale das Nuvens. Com isso, o seu aprendizado seria reforçado. O professor seria uma ótima experiência para as crianças. E todos é muito importante para as crianças que elas vejam as grandes árvores e como elas se relacionam entre si. Tinha que encontrar as crianças ficaram muito excitadas de prazer com a ideia de reverem o Vale das Nuvens. Quando eu projetava a minha consciência para se lembrassem vagamente da sua primeira visita, que havia elas queriam ir logo para o vale. O que ficava no meu corpo gostavam profundamente do vale, de tanto me ouvirem falar mudou toda a minha vida. Começamos a fazer os preparativos e a relacionar tudo o que precisaríamos na nossa viagem. E tendo contato, planejar tudo com antecedência, outras árvores, para não esquecermos nada, harmoniosa e boa, colocando para todos os apetrechos e coisas que usaríamos. Imaginava que na nossas raízes se encontravam, pouco tempo, elas agiam de uma forma benevolente, principalmente os alimentos que precisaríamos. Verifiquei se elas se dava nada para que nossa viagem fosse um sucesso de outras raízes. Eu era perito em planejamento. Barravam com violência nas outras. Alguma coisa, era sempre de uma maneira calcular muito bem o que vamos fazer para não pararmos no meio do caminho. Quando chegou o fim de semana, saímos bem cedo para o nosso passeio. Todas as raízes crescendo até Campos do Jordão. De lá fomos andando pelos bosques que cercam a cidade, até termos uma visão do vale. Imagine as raízes da árvore íngremes que de vez em quando se tornavam planas e retas. Imagine-se como criança. De qualquer forma, era um passeio muito agradável. Agora nós achávamos que era uma grande aventura e experiência. Para nós, tudo era motivo de aprendizado e experiência. Assumiu o controle enquanto caminhávamos, fomos encontrando várias pessoas que já tinham chegado ao tempo. Se as minhas conversamos com todas elas. Estavam funcionando bem. Nós gostávamos de conversar com as pessoas, não importando a idade, o sexo, a cor ou a condição social. Com todas elas nós aprendíamos alguma coisa. E nos sentíamos muito bem fazendo isso. Solidamente sempre era uma experiência a mais, sabiam agir e todos de acordo com as circunstâncias. As pessoas diziam que tinham vivido uma importante experiência para vencer todos e todas tinham um relacionamento muito afetuoso para com o Vale das Nuvens. Durante muito tempo. Nós também sentíamos a mesma coisa e, portanto, era fácil entender a minha vida como os outros se sentiam. As minhas imaginações das nuvens eram como se fosse uma pessoa da nossa família. Enquanto subia, eu me lembrava do meu tempo de criança e como gostava de ir ao Vale das Nuvens. Imagine a árvore, era bom recordar os momentos felizes da nossa infância. Confie no seu inconsciente. Era maravilhoso sentir daquela trazer a você, pelo que podemos perceber, as outras pessoas também estavam tendo as mesmas experiências. As pessoas procuravam ficar a sós no meio do nevoeiro para saborear aquela sensação de sentir intensamente aquele momento mágico, um enorme que permitia a todos sentirem uma relação de unicidade entre o que sentimos e o universo novamente. A floresta, estranhamente, eu sentia que eu e o mundo éramos a mesma para a nova lição. Nesses pensamentos, meu avô disse, nem percebi que o tempo passava de outra forma, e que o que pensávamos que eram minutos, na realidade eram horas. As plantas, chegamos então a hora de desenvolver todos já havíamos atingido os nossos objetivos, seu potencial, e que poderíamos voltar cada um para a sabedoria interna e passar uma boa noite desde o seu nascimento. Enquanto voltávamos, isto é um grande poder, nossas experiências e adormecemos felizes da vida com um sorriso nos lábios. Você é um grande co-criador. Era maravilhoso não sentir daquela forma para o seu poder. Pelo que pudemos perceber, as outras pessoas também estavam tendo as mesmas experiências. Até o máximo da sua capacidade. As pessoas procuravam ficar a sós, no meio do nevoeiro, para saborear aquela sensação, chegando quase a sentir intensamente aquele momento mágico que permitia a todos sentirem uma relação de unicidade entre o que sentimos harmoniosamente e o universo em relação às outras raízes. Estranhamente, eu sentia que eu e o mundo éramos a mesma com a mente desperta. Nesses pensamentos, nem percebi que o tempo passava de outra forma. Meu avô falou pensávamos que eram minutos a me ver de uma maneira associada, como quando a gente assiste então à conclusão de que todos já havíamos atingido os nossos objetivos, representando um papel e que poderíamos voltar cada um deveria alternar estas visões e passar uma boa noite de que estaria vivendo realmente aquela cena. Vamos contando nossas experiências e adormecemos felizes da vida, conhecimentos inestimáveis para a minha felicidade.
Eu e a árvore deste dia somos um. Todas as vezes que eu tinha de tomar uma decisão importante ou fazer algo com grandes repercussões, eu e as montanhas, eu fechava meus olhos e imaginava o que queria que acontecesse. Eu e o público, até que a imagem ficava bem clara e um sentimento de bem-estar. Eu e as outras pessoas somos. Nessa hora, eu sabia o que devia fazer. Eu e a floresta, eu e a árvore, somos nós. Eu e a palestra, somos. Eu e as nuvens, somos nós. Eu e o microfone, somos um. Eu e as montanhas, somos um. Eu e o carvalho, somos nós. Eu e o público, somos. Eu e o vale, somos um. Somos nós. Somos nós. Eu e as outras pessoas, somos um. Somos nós. Eu e a raiz, eu e a floresta, somos um. Somos nós. Somos nós. Eu e as raízes, eu e a palestra, somos um. Somos nós. Eu e o vento, somos. Eu e o microfone, somos nós. Eu e a natureza, somos nós. Eu e o carvalho, somos nós. Eu e a pedra, somos nós. Eu e o vale, nós. Somos. Eu e a árvore, somos nós. Eu e o sol, eu e as nuvens, somos um. Somos nós. Somos nós. Eu e a raiz, eu e as montanhas, somos um. Somos nós. Somos nós. Eu e as raízes, público, somos um. Somos nós. Eu e as outras pessoas, somos um. Somos nós. Eu e a floresta, eu e a natureza, somos um. Somos nós. Somos nós. Somos eu e a pedra, somos um. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Hélio Couto. Somos nós. 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 A senhora nem percebeu quando as histórias terminaram, como também não percebeu as mudanças que haviam ocorrido dentro dela. É um conhecimento sutil, poderoso, mas muito sutil. A senhora só iria saber o quanto na hora em que precisasse do conhecimento das histórias. A vidente falou para ela: "Você não esperava ouvir histórias assim, e nunca pensou que essas histórias eram tão poderosas, não é? Nós sabemos o que você precisa, e agora você tem o conhecimento que precisa, que estará à sua disposição no momento exato, com as pessoas certas, do fundo do seu subconsciente." A senhora percebeu que alguma coisa havia mudado dentro dela. Não sabia como, mas o fato é que estava diferente. Nessa mesma hora, pensou nas pessoas amadas, mas percebeu que pensava nelas de uma maneira diferente. Enquanto procurava analisar os seus pensamentos, sentiu que tinha novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos e novas sensações, de forma automática e espontânea. Não precisava fazer nenhuma força para agir, pensar e sentir de forma diferente. Isto a deixava muito feliz, pois tinha agora um novo poder dentro de si. Naquele momento, ela se deu conta do ruído das ondas do mar e de que finalmente sabia o que devia fazer na sua vida. Foi um dos grandes momentos da vida. Continuava curiosa acerca dos conhecimentos das histórias e de como elas podiam influenciá-la. Ela sabia que seu subconsciente tinha ficado alerta o tempo todo e aprendido todo o sentido das histórias com suas mensagens e sugestões, ficando apenas com as que mais lhe convêm. Ouviu uma voz dizendo: "Pode estar certa de que você aprendeu alguma coisa muito importante, que vai modificar a sua vida para muito melhor. Este conhecimento só deve ser usado de forma positiva e para fins benevolentes. Agora você tem novos conhecimentos na forma de novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, novas sensações, que estarão automática e espontaneamente colocados dentro de você, para agirem no momento exato com as pessoas certas. Sempre que você precisar, minha voz estará com você, trazendo-lhe os novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos e novas sensações.
que estarão automática e espontaneamente prontos dentro de você para agir no momento exato com as pessoas certas. O seu subconsciente sabe quando deve utilizar estes novos conhecimentos para que você tenha o máximo de resultados com o mínimo de esforço. Agora você pode realizar todas as mudanças que são necessárias na sua vida com as pessoas que realmente são importantes para você. Quando as minhas palavras terminarem, você vai se sentir alegre, alerta, bem disposto, descansado, forte e saudável.